Olha, muitos homens fazem filhos, mas nem todos assumem sua responsabilidade. E mais do que uma questão humana e moral, assumir um filho é uma obrigação exigida por lei. Uma obrigação, repito, que nem todos querem cumprir. Mas essa negligência paterna, essa omissão paterna, tem trazido consequências graves e nefastas não apenas para a família, mas para a sociedade também. O que nós temos visto por aí são mulheres, mães que sozinhas tentam assumir a responsabilidade de pai e mãe numa casa e não dão conta do recado. Primeiro, às vezes e muitas vezes, não têm condição de nutrir, vestir e educar satisfatoriamente essas crianças. A questão disciplinar também é importante. E o homem não precisa ser casado ou conviver com a mulher para assumir suas responsabilidades paternas. O alimento, o afeto, a disciplina são obrigações do pai. O pai precisa ajudar a mãe a criar os filhos. Quando isso não acontece, veja o que acontece. Mães solteiras, sem nenhuma condição de criar essas crianças e esses adolescentes, esses meninos e meninas logo cedo, em função das várias carências, ganham o mundo, se marginalizam, entram para os caminhos tortuosos da vida. Muitos desses caminhos é o próprio crime, e aí o resultado é a sociedade que nós temos, extremamente violenta. Mas essa violência das ruas começa dentro de casa. Muitos jovens que hoje estão matando ou morrendo prematuramente, muitos jovens que hoje são dependentes químicos das drogas, muitos jovens que hoje estão presos ou suspeitos ou acusados de crimes. Quando você olha a história de vida dessas criaturas, você vê que a maioria nunca soube o que é um pai. E quando você olha para a mãe, vê uma criatura que, apesar de todo o afeto e boa vontade para com o filho, nunca teve condição de dar uma vida decente e digna ao filho, à filha, apesar de todo o esforço. E é uma covardia você deixar uma mulher sozinha na responsabilidade de criar uma família. Além de uma ilegalidade, de um crime, é uma covardia que vai trazer consequência não apenas para aquela família, repito, mas para a sociedade. É algo muito lamentável e que precisa ser combatido, porque muitas mulheres, além de não ter renda, não têm qualificação para o trabalho. Muitas têm até uma oportunidade de trabalho, mas muitas vezes não têm uma creche para deixar o filho. E aí é um problema do poder público. E um outro problema do poder público é que não dá assistência jurídica para muitas mães que querem peticionar a justiça, a pensão alimentícia, mas não têm condição de custear um advogado. E a defensoria pública é falha. E aí cabem às prefeituras instituir defensorias públicas municipais para essas questões e outras, porque se houvessem defensorias públicas atuantes na questão de alimentos, no processamento jurídico de pais para que assumissem sua responsabilidade, muitas dessas mães não estariam nas portas das prefeituras e muitas poderiam criar em melhores condições seus filhos e garantir pessoas melhores para a sociedade. Mas infelizmente essas mães não são só, às vezes ou todas as vezes, abandonadas pelos pais dos próprios filhos. São abandonadas também pela assistência social, abandonadas também pela defensoria pública, abandonadas pela própria sociedade. E a própria sociedade depois é que vai sofrer as consequências disso. A ausência do exemplo e da figura paterna na vida de um filho ou de uma filha, mesmo quando ele vive sob o mesmo teto, é algo temerário. Assim como é lamentável que a irresponsabilidade de um sujeito traga tantas coisas ruins para a família e para a sociedade. Mas se a lei e a justiça não podem exigir que um homem ame os seus filhos, podem exigir ao menos que ele cumpra sua responsabilidade e garanta algum alimento para a família. Mas muitos tendem a culpar a mulher pela maternidade. Mas a mulher, muitas vezes, ou tantas vezes, ou todas as vezes, é movida por sentimento, pelo amor, pelo desejo de ter uma família. Uma vontade muitas vezes frustrada.